O programa Gente em Destaque está hoje no Fórum de Jacareí para conversar com o juiz criminal titular da cidade, Josué Pimentel. A nossa entrevista foi no lugar onde ele realiza semanalmente julgamentos de tudo quanto é tipo de crime, que envolve, sobretudo, tentativas de assassinatos. Além disso, o Gente em Destaque vai tratar com o Dr. Josué Pimentel também da atual situação da justiça brasileira. A propagada lentidão dos processos é realmente verdadeira? O montante dos processos de papel vai desaparecer quando for implantado o sistema eletrônico no fórum? E o novo prédio do Poder Judiciário realmente vai sair do chão? Na entrevista, o juiz ainda vai falar sobre a sua adaptação ao Vale do Paraíba. Nascido na estância turística de Avaré, São Paulo, ele mora em São José dos Campos e trabalha em Jacareí. Bom, doutor Josué, obrigado por aceitar essa entrevista aqui no seu ambiente de trabalho, aqui no fórum, né? A sua infância foi passada em Avaré, o senhor é de lá, né? Bom dia, Rodrigo, bom dia ao pessoal da equipe toda aí e aos cidadãos de Jacareí também que estão assistindo. Eu nasci em Avaré, mas só nasci. Na época, meu pai e a minha mãe moravam em São Paulo. Meu pai era advogado e estava estudando para concurso da magistratura, que ele também era juiz. E o meu padrinho, que é muito amigo dele, era médico em Avaré. E a família do meu pai toda era de Avaré. Então, a minha mãe foi para Avaré só para o meu nascimento. E logo depois retornamos para São Paulo, continuamos morando em São Paulo até 1971, quando meu pai ingressou na magistratura e foi ser substituto em Caraguatatuba. Não, desculpa, em Tupã. Mas eu nasci em Avaré e grande parte da minha infância eu passei lá as férias, os natais, a reunião de família era sempre lá em Avaré. Sou avarense de nascimento, mas nunca morei lá. O senhor se considera mais como cidadão de Tupã, né? Como eu te disse, eu mudei para Tupã com 10 anos e fiquei lá até os 27. Então passei a minha juventude toda lá, os meus amigos de infância acabaram sendo de lá e eu me considero mais tupaense, de coração, claro, né? De nascimento sou avarense, como sou jacareense de coração também, faz quase 10 anos que eu estou aqui. E como é que foi essa infância do senhor em Tupã, tendo um pai já juiz? Como é que foi esse tipo de infância que o senhor teve lá? Quando nós nos mudamos para Tupã pela primeira vez, meu pai era juiz substituto. Isso foi em 1970, 71, se não me engano. Passamos 1 ou 2 anos ali e dali fomos para Caraguatatuba. Lá ele foi titular até 77 e em 77 voltamos para Tupã. Então, quando nós voltamos para Tupã, eram 2 juízes, era meu pai e o doutor Violante. E era uma cidade muito pequena, evidente que tínhamos lá seus 30 mil habitantes, 30 e poucos mil habitantes, e todo mundo sabia quem era você, te conhecia. Então, a gente tinha, assim, o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que todo mundo, quando queria falar mal do meu pai, vinha falar pra mim, alguma coisa assim. O juiz é aquele cara que agrada metade e desagrada metade, porque alguém vai ganhar, alguém vai perder o processo, né? Então, eu sempre fui muito alvo de chacotas, de gozações e tal. Mas, por outro lado, havia também um respeito, evidentemente, pela figura do meu pai, que acaba se refletindo em mim, pelo fato de ser filho, mesmo sem merecer, você acaba sendo respeitado, né, de qualquer maneira. Mas foi uma infância muito boa, uma cidade que naquela época ainda não tinha chegado à violência, não havia droga, não havia... você andava a pé, de bicicleta pela cidade inteira, todo mundo se conhecia, era uma vila grande, assim, um lugar bem gostoso. E ter um pai juiz significou ter uma educação mais rígida, mais autoritária por parte dos seus pais ou não? Não, meu pai não era muito autoritário, ele era assim, uma pessoa séria, evidente, exigente, mas não pelo fato da profissão, era pelo temperamento dele mesmo.
Mas é evidente que isso colaborou muito para a minha escolha de fazer direito e tal, porque eu convivi com isso na prática o dia todo. Até porque grande parte dos amigos dele eram também juízes, promotores, procuradores, advogados. A gente acaba convivendo com esse meio jurídico que te inspira de alguma maneira. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos eu já trabalhava no fórum. Naquela época os cartórios de extrajudiciais funcionavam dentro do fórum. Por exemplo, se fosse aqui em Jacareí, a primeira vara criminal teria o cartório de registro civil, por exemplo. A segunda vara criminal teria o registro de imóveis, o tabelionato e assim por diante. Então, eu entrei como aprendiz no cartório, o meu pai era juiz na primeira vara e eu entrei como aprendiz no cartório da primeira vara só à tarde e ele me pagava o salário, não era nem o dono do cartório. Que eu pedi para trabalhar e ele concordou. Então, com 15 anos, eu comecei já a entender mais ou menos como é que funcionava um cartório, como é que funcionava o fórum, e gostei da coisa, então muito cedo eu me decidi por essa carreira. Já os meus irmãos não, eu tenho um irmão que é arquiteto, a outra é nutricionista, ninguém se interessou. E da parte do seu pai tem esse lado, então, do direito que o senhor incorporou aí trabalhando no fórum, claro. Né? Não, e isso em casa também, né? Porque, queira ou não queira, o juiz é juiz o dia todo. Aquela história de você quebrou um copo, eu não tive culpa. Eu falei, você não teve dolo, né? Culpa você teve. Você vai aprendendo sem querer. E da sua mãe, você herdou que traços? A minha mãe ela era dentista de formação, mas a grande afinidade dela era a pedagogia. Ela sempre gostou de criança, adorava criança. E quando ela pôde realizar o sonho dela profissional, primeiro foi com assistência social da Prefeitura de Tupã. Naquela época existia uma entidade, que eu não sei dizer exatamente o que era, mas chamava-se PLIMEC, era o Plano de Integração do Menor na Comunidade. E havia o CIM também, que era o CIM, né, o Centro de Integração do Menor. E com isso ela trabalhava na área de assistência social da prefeitura. Depois ela acabou abrindo uma escola infantil pelo método montessoriano, da Maria Montessori, que ela tocou durante algum tempo lá em Tupã também, até que depois... Eles morreram muito cedo, meus pais. Então ela não pôde continuar com isso. Mas a afinidade dela era essa, de criança, e ela era uma artista nata, ela gostava de pintura, pintava muito bem, era professora de Ikebana na igreja messiânica que ela frequentava. Então eu acho que dela eu herdei um pouco esse traço de gostar muito de crianças e de ter um pouco dessa veia artística, assim, de apreciar a arte de uma maneira em geral. Assim. Mas o senhor tem algum lado também de pintor, essas coisas assim? Não, o meu é música, a minha paixão é música e é o meu hobby preferido e tal. Então, quando eu tenho um tempinho livre, eu já cato o violão ali e fico. Gosto muito disso, tenho muitos amigos músicos, recebo em casa lá em Ilhabela muita gente ligada à música. Esse fim de semana agora mesmo vai uma moça que eu ainda não conheço, mas ela está com um trabalho ela é artista de rua, tem umas músicas muito boas e tal. Nós vamos hospedá-la lá em casa e levar para tocar em alguns lugares lá na ilha, tal, porque eu gosto muito mesmo desse meio da música. O senhor também se apresenta, então, nos lugares? Não, normalmente não. Eu eventualmente toco na casa de amigos ou no bar de algum reuniões, amigo, restaurante, assim. Claro. Tenho amigos donos de restaurante que às vezes, toca uma lá, tal, aí, né? Mas eu até pensei já em fazer um grupo e me apresentar de alguma maneira. Já tive isso quando era mais jovem, tive um grupo de rock quando era novo, lá chegava até a gravar disco. Mas depois essa vida do palco não me agrada, né? Eu não sei porque eu peguei foi até meu pai quem me deu um toque nesse sentido, falou assim, não vá viver profissionalmente de música porque você vai acabar odiando o negócio. Você gosta tanto que se esse negócio virar uma obrigação e você tiver que ir lá para tocar todo dia, das 11 às 3 da manhã, daqui a pouco você não quer mais saber disso. Então guarda essa paixão para quando você quiser descansar, né? Faça isso por prazer. Trabalhe como uma coisa que te dê dinheiro e use isso como prazer. E eu acatei a sugestão dele, então eu não quero me apresentar profissionalmente, sabe, ganhar dinheiro com isso. Só para os amigos mesmo. Com os amigos, em alguma ocasião especial, eventualmente. E quais são os seus gostos musicais? Eu gosto muito da música brasileira,
porque eu, sinceramente, não estou puxando sardinha para o nosso lado, não, mas eu acho que atualmente, pelo menos, é a música mais rica que existe no mundo todo, sem falar de clássicos, evidentemente, né? Estou falando de música popular, que é o que eu gosto e toco. Eu não tenho formação musical, nunca estudei música, não sei ler aquelas bolinhas, nada disso. Eu toco de ouvido. Mas gosto também muito dos standards americanos, gostava demais daquela época dos Gershwin, Cole Porter, aquele pessoal todo. E, me desculpem os telespectadores, mas eu costumo dizer que eu tenho ouvido prostituto. Eu escuto qualquer coisa desde que seja bom, né? Qualquer estilo musical, desde que a música seja boa, eu não tenho preconceito com nada, não. E qual era o nome do grupo que vocês tinham quando adolescentes? Chamava Quartel General. Eram quatro amigos mais ou menos da mesma idade, eu devia ter uns 19, 20 anos. E era rock nacional, naquela época era o rock nacional que estava em moda, né? Anos 80, isso não? 80 e pouquinho. E a gente tocava Paralamas do Sucesso, o Traje a Rigor, tocava música dos outros, né? Música Legião nossa Urbana. mesmo. Isso. Música nossa mesmo, nós acabamos fazendo umas 5, 6 ali para gravar o disco, mas é um dos piores discos que você já ouviu na sua vida. Nem procure, porque não vale a pena. E a faculdade de Direito, o senhor já começa em Tupã mesmo? Tupã. Na verdade, eu optei por fazer faculdade em Tupã, porque era muito mais cômodo. Como eu tinha começado a trabalhar com 15, né, no fórum, eu também comecei a prestar concurso assim que eu pude. O meu colegial foi um pouco tumultuado. Assim. Quando eu saí da 8ª série, eu dei uma enroscada no primeiro colegial há alguns anos. Assim, por causa de exército, também um pouco por causa de música, que eu quis tocar e larguei um pouco disso. Um pouco de vagabundagem também. Mas aí quando eu entrei na faculdade, eu já tinha mais de 18 e eu já tinha prestado concurso para escrivão de polícia civil. E tinha conseguido, depois de rodar ali na região, me fixar em Tupã, como escrivão no primeiro distrito policial de Tupã, que ficava a 2 quadras da minha casa. Entrei na faculdade e ficava a 3 quadras da minha casa. Eu falei, poxa, eu vou mudar para uma outra cidade, para fazer faculdade em outro lugar, perder casa, comida, roupa lavada e ainda ter que me transferir com emprego e com essas coisas todas. Então eu optei por ficar lá mesmo, em Tupã. Os professores eram pessoas que eu já conhecia, eram amigos também, gente muito culta, muito instruída, tal. A faculdade não era tão bem cotada assim, mas se você quisesse aproveitar, havia uma boa possibilidade de você aprender bem o direito, porque eles eram pessoas muito cultas, muito didáticas. E aí eu fiz a faculdade por lá mesmo. Então o senhor não foi daqueles advogados que abriram um escritório para advogar? Nunca advoguei, porque eu era funcionário público, né? Eu saí Quando eu saí da polícia, de escrivão de polícia, foi porque eu passei no concurso para oficial de promotoria. E quando eu saí do oficial de promotoria foi porque eu passei na magistratura. Então eu sou funcionário desde quando eu tinha 18, 19 anos, 19, 20 anos, e nunca pude advogar, porque quando eu me formei eu já era escrivão de polícia. Desculpe, quando eu me formei eu já era oficial de promotoria. E como havia sempre essa incompatibilidade de você poder advogar ao mesmo tempo que era funcionário público, eu nunca pude advogar. Fiz o exame da ordem, passei no exame da ordem, mas nunca pude me inscrever para advogar porque era incompatível. E em que momento o senhor sai de Tupã? Em 93 ou 94, se não me engano. Então o senhor ficou um bom tempo ainda lá. Meu filho nasceu, eu me formei em 93. E meu filho nasceu em 94. Não, 93, no final do ano de 93, ele nasceu. Quando ele tinha 1 ano e pouco, nós fomos para Piracicaba. Na época eu era casado com a Ana Luísa e ela é veterinária. E ela, em Piracicaba, tinha amigos e mais possibilidades de trabalho do que em Tupã. Então nós nos mudamos para Piracicaba para que ela pudesse abrir a clínica lá e trabalhar como veterinária lá. E lá eu aproveitei, junto com alguns colegas do fórum onde eu trabalhava, nós pedimos, por exemplo, para um juiz lá dizer assim, doutor, o senhor não quer dar uma aula para nós sobre Lei 9.099? Nós vamos nos cotizar aqui e pagamos para o senhor a hora-aula que o Marcato paga, que o Damásio. Quanto é que o Damásio paga? Paga 200. Então somos 20, cada um dá 10, o senhor recebe 200, dá 1 hora de aula para nós. E eles toparam. Então nós começamos, um grupinho ali, a estudar para concurso dessa maneira.
Até que um desses cursinhos preparatórios um pouco maiores aí, descobriu o filão ali e abriu uma sala em Piracicaba. E aí eu aproveitei e pude estudar para o concurso lá em Piracicaba. Então a nossa ida para Piracicaba serviu a esses dois propósitos. Primeiro, para que a minha mulher na época pudesse trabalhar e para que eu pudesse me preparar para o concurso da magistratura, que era o que eu queria, né? Era o meu objetivo. O seu primeiro trabalho como juiz é já em Jacareí? Ou não, aí quando eu passei no concurso, junto com o doutor Otávio Tocuda, aqui de Jacareí, e alguns outros juízes que estão em São José também são do mesmo concurso que eu fui ser substituto em Lins, na circunscrição de Lins, que fica lá perto de Tupã também. Ali eu passei o ano de 99 inteiro. Em fevereiro de 2000, eu me promovi para a minha primeira comarca como titular, que foi Ilhabela. E fiquei em Ilhabela de 2000 a 2006, quando eu vim para Jacareí. Tudo como juiz criminal já? Não, lá em Ilhabela era a clínica geral. Lá, o que caísse lá era meu, era o único juiz. Ali eles chamam de vara distrital. A comarca é São Sebastião, mas existe uma vara que cuida do município de Ilhabela. O município de Ilhabela, na verdade, ele não é só o acidente geográfico, aquele acidente geográfico chama-se Ilha de São Sebastião. A Ilhabela pega a Ilha de São Sebastião, Ilha Vitória, Ilha de Búzios, Serraria, são algumas ilhotas que tem ali em volta. Então, do canal para lá, o que acontecesse era comigo, civil, crime, família, tudo. E quando eu vim para cá, eu já vim para uma vara especializada, criminal, aí é só criminal. E o senhor está em Jacareí há quase 9 anos, né, trabalhando... Sim, cheguei em maio de 2006. 2006. O senhor se adaptou bem ao Vale do Paraíba, Jacareí, São José? Já era uma região que eu conhecia, porque eu fiquei em Ilhabela há 6 anos, né? O meu objetivo sempre foi esse mesmo, até por uma questão geográfica. Lá, ainda morando em Ilhabela, eu me separei. E a Ana Luísa foi com os meus filhos para Jundiaí, que é a cidade natal dela, onde ela viveu. Então, para uma questão da gente poder nos visitar frequentemente, eu queria ficar próximo, né, mais próximo de Jundiaí, quando eu tivesse que sair de Ilhabela. Mas como eu gostava muito de Ilhabela, eu também queria ter acesso a Ilhabela. E Jacareí ficou bem no meio do caminho ali, né? Além disso, Jacareí, estrategicamente, é uma cidade privilegiada, porque você está a 1 hora de São Paulo, está a 1 hora da montanha, 1 hora da praia, 1 hora de tudo, né? Então, essa região aqui realmente tem essa grande vantagem sobre as outras. E como é que é a sua rotina aqui no Fórum de Jacareí? Os julgamentos são sempre uma vez por semana? Fala como é que funciona essa rotina do senhor aqui. Se não me engano, foi uma briga em frente a uma boate que tem ali na 9 de julho. E no final da briga, depois de um tiroteio, o sujeito pegou a tampa de um bueiro e separou a cabeça do outro do corpo. Assim, uma coisa que eu falei, pô.